Aí galera do sétimo ano, bom dia. Vamos estar vendo nossa aula aí do dia 25, tá galera? 25 de agosto, tá? É a nossa aula aí sobre vírus. Eu vou estar reforçando, é apenas uma pequena revisão, tá? Se vir aí a cair algum assunto sobre o vírus na nossa prova, vocês vão estar preparados aí para responder. Eu já passei essa aula, já enviei, mas vou estar reforçando, tá bom? Os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, não possuem metabolismo próprio e não são formados por células, tá? Os vírus, organismos que apresentam diâmetro entre 15 a 30 nm, micrômetros, eles são denominados de parasitas intracelulares obrigatórios, pois apenas se reproduzem no interior de célula, tá, galera? Ele precisa invadir uma célula para se reproduzir. Diferentemente de todos os seres vivos, esses organismos não possuem células e metabolismo próprio e, por isso, eles não são considerados, tá, por muitos autores como formas de vida. Entretanto, em virtude da capacidade de se autoduplicar e possuir variabilidade e ácidos nucleicos, outros especialistas consideram esses organismos como seres vivos. Então, alguns autores são divididos. Uns consideram, outros não. Os vírus, eles foram descobertos a partir dos estudos independentes realizados por Dimitri e Martins Bengerit em 1892 e 1898, respectivamente, tá, galera? Aproximado a esses anos. Esses pesquisadores, eles estudaram o agente causador da doença denominada de mosaico do tabaco, tá? E deixavam as folhas de tabaco manchadas entre a coloração verde escura e clara. Apesar da descoberta, os vírus, eles foram visualizados apenas na década de 1940. 1892 e 1898 houve-se o estudo, mas eles só foram visualizados na década de 1940, porque devido aí à invenção do microscópio eletrônico. Não conseguimos visualizar, galera, o vírus a olho nu. Então, esse grande evento, né, essa grande invenção, essa grande descoberta do microscópio facilitou aí, né, e muito o estudo dos vírus. A estrutura dos vírus, tá? Com a visualização dos vírus, foi possível conhecer sua estrutura, que é relativamente simples quando comparadas com as duas células eucarióticas, né? Quando comparada com a das células eucarióticas, tá? De uma maneira simplificada, podemos dizer que esses organismos, eles são formados por duas partes principais, que é, né, galera, o material genético. Que material genético esse, professor? Que normalmente ele é o DNA ou o RNA, tá? E uma capa proteica. Essa capa proteica, galera, é chamada de capsídeo. Os capsídeos, eles podem apresentar diferentes simetrias, tais como a icasaédrica, helicoidal ou complexa, tá? Icosaédrica, helicoidal ou complexa. Na simetria icosaédrica, tá? Observa-se que o capsídeo, ele assume uma forma similar à de um icosaedro, tá? Ou seja, um poliedro formado por 20 faces, 12 vértices e 30 arestas, tá? Como exemplo desse tipo de vírus, podemos citar o herpesvírus e o rinovírus. A simetria helicoidal, por sua vez, galera, ela apresenta o capsídeo com formato de hélice, tá? Como é o caso do vírus da raiva e da gripe. E o vírus de simetria complexa apresenta uma morfologia bastante distinta, que não se encaixa em nenhum dos outros tipos. Professor, me dá um exemplo desse vírus de simetria complexa? Claro, os vírus bacteriófagos, tá? Esses daí são os tipos de vírus de simetria complexa.
né? Alguns vírus possuem, além do capsídeo, outra estrutura que reveste o vírus, denominada, galera, de envelope. Então, o que é um envelope? É uma estrutura que, além do capsídeo, reveste o vírus, tá? O envelope viral, que é constituído por lipídios, proteínas e carboidratos. De que é composto, professor? O envelope, ele é composto, tá, de lipídios, proteínas e carboidratos. É formado a partir da membrana da célula infectada, tá? Professor, me dá um exemplo de vírus envelopado, vírus de envelope, claro. Podemos citar aí, galera, o HIV, que é o vírus causador da AIDS, tá? A replicação viral, os vírus eles reproduzem-se apenas no interior da célula. Então, galera, o vírus ele necessita invadir uma célula para se reproduzir, tá? Ele precisa da célula de um hospedeiro, ele precisa se hospedar, tá bom? Uma vez que não possui metabolismo próprio, vírus, ele não tem metabolismo próprio. Vírus, ele não apresenta metabolismo próprio, tá? Ao atingir uma célula e parasitá-la, né, uma série de processos vai ocorrer até o vírus conseguir fazer com que a célula trabalhe a seu favor. Então, o vírus, ele começa, galera, a dominar esta célula, tá? Nós podemos dividir a replicação viral em várias etapas, no caso, na adorção, penetração, desnudamento, tá? Transcrição e tradução, maturação, liberação. Na absorção, na adsorção, tá, galera? Na verdade é a dissorção. Galera, nessa etapa o vírus ele liga-se a receptores da membrana na célula hospedeira. A penetração é a etapa em que o vírus ele vai adentrar, invadir, penetrar a célula. O desnudamento é a etapa em que ocorre a remoção do capsídeo, tá, galera? E a liberação do material genético, tá? Nós temos a transcrição e tradução, que é a etapa em que ocorre a formação de proteínas dos vírus. Mutação é a formação de novas partículas virais, tá, galera? E ali a maturação é a formação de partículas virais, e a liberação, o vírus ele sai do interior da célula pronto para parasitar, né? Ele sai da sua célula, ele sai do interior da célula estando pronto para parasitar outras células, tá, galera? Tá aí mais um reforço. Vou continuar na próxima aula ainda falando sobre o vírus, tá bom? Então nós vimos a replicação viral, nós vimos capsídeo, nós vimos envelope, tá? As 3 etapas aí do capsídeo, tá bom, galera? E aí a estrutura do vírus, o que é o vírus, do que o vírus precisa para se reproduzir, tá? Na próxima aula eu vou continuar aí para a gente entender mais um pouco, tá bom? Fiquem com Deus aí, tenham um ótimo dia.